Essa semana foi divulgada mais uma pesquisa de intenções de votos que mostra aquilo que todo mundo já sabe. Bolsonaro está virtualmente derrotado nas próximas eleições. E os motivos da virtual derrota do Bolsonaro estão sendo utilizados por Lula não para criar uma campanha eleitoral, mas para criar aquilo que os jornalistas estão dizendo de movimento eleitoral. Isso explica os planos de Lula, fazendo acenos para antigos aliados, inclusive até para o Campos Neto, que hoje é o presidente do Banco Central. E essa atuação de Lula é uma atuação que nós precisamos entender os planos do antigo presidente para começarmos a perceber quais são as intenções de Lula para as eleições e talvez para o seu governo também. Então vem comigo que eu vou contar tudo para você, mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei e pare de perder tempo de vida, porque se você ainda não é um inscrito no canal, você está perdendo tempo precioso da sua vida, então obviamente se inscreva no canal. Mas para entendermos os planos de Lula, precisamos entender os motivos da virtual derrota do Bolsonaro. E os motivos são muito simples. Bolsonaro, primeiro, ele não trabalha, ele nunca quis ser presidente da República. A campanha dele foi um erro, ele se candidatou para trazer votos para os filhos dele. Mas houve uma grande comoção eleitoral em torno de Bolsonaro e ele foi eleito. Tanto que toda vez que ele pode falar, ele fala que ele detesta ser presidente da República. Ele não gosta de ser presidente. Dá muito trabalho e ele detesta trabalho, como todo mundo sabe. Só que essa falta de empenho do Bolsonaro tem distanciado ele de onde está o verdadeiro problema, que são, no caso, os municípios. Bolsonaro fica muito preocupado com as intrigas em Brasília e ele não está se concentrando nos problemas municipais. E é ali que está a grande questão e a grande derrota do Bolsonaro. Tanto é que nessa semana, Bolsonaro teve reuniões com os prefeitos e o prefeito de Porto Alegre falou o seguinte: olha, presidente, a situação nos municípios está pesada e o que o senhor fez no orçamento vai acabar prejudicando ainda mais a questão econômica dos municípios e também da comunidade mais pobre. Porque Bolsonaro ele cortou, pessoal, 800 milhões do orçamento da União para a educação. E desses 800 milhões, 100 milhões foram cortados dos hospitais universitários. O hospital universitário ele é muito importante ainda mais nesse momento, que a pandemia ainda não acabou. Nós estamos vendo o aumento das internações. E sem esse dinheiro, como que os municípios vão conseguir enfrentar a pandemia? Há uma pressão muito grande, então, nos sistemas de saúde municipais. Mais ainda, o Bolsonaro cortou 800 milhões da Previdência. E isso também vai acabar afetando principalmente a comunidade mais pobre dos municípios. Então há uma pressão muito grande no local onde as pessoas moram. Por isso que nós vimos nessa última pesquisa que mesmo com o Auxílio Brasil, a aprovação de Bolsonaro não melhora, não resulta em um aumento dos votos. E nós temos um outro problema. O Bolsonaro ele está destruindo as nossas instituições republicanas. O ataque que ele fez, a desobediência que ele fez com o STF, que não quis ir depor lá na Polícia Federal a mando do Xandão, mostra isso. O vazamento da informação que culminou com o crime cometido pelo Bolsonaro, segundo as palavras da própria Polícia Federal, também é um desrespeito institucional. Fora que o Bolsonaro recheou as instituições cheio de pessoas incompetentes. Um jornal, não lembro se foi a Veja ou o Globo, disse que mesmo o Olavo de Carvalho tendo perdido prestígio com a alta cúpula do governo, porque o Weintraub foi demitido, o Ernesto Araújo também foi demitido, muitos olavetes ou olavistas estão ainda alocados em cargo do segundo e do terceiro escalão. Então Bolsonaro arrebentou com as nossas instituições, com o IBAMA, com várias universidades federais. Então o país vai estar uma terra arrasada mesmo, com alto desemprego, com a população passando fome, com as instituições lotadas de pessoas sem qualquer tipo de capacidade e debilóides, porque se são olavistas, obviamente elas são debilóides. Então o próximo presidente vai ter que passar por um momento de reconstrução dessa terra arrasada. E aí que entram os planos do Lula. Porque qual é a intenção do Lula nesse momento? E nós precisamos entender como o Lula se vê. Isso é muito importante. Eu vejo, e pelo que o Lula também está dizendo, que a candidatura dele é uma candidatura para além do PT, para além do Lula, eu vejo que o Lula está agora em 2022 ensaiando o seu ato final enquanto político. E nós temos que lembrar, o Lula tem 77 anos, né? Por mais que ele queira falar que ele vai viver 120,
Não é muito provável, né? Não é muito provável que ele viva até 120. Então ele tem 77 anos. Em 2026 ele vai ter 81. Já é uma idade avançada. Então eu vejo que esse é o último ato do Lula. E ele quer utilizar esse último ato para entrar para a história. Porque ele teve 2 governos que foram bem avaliados pela população brasileira no final de 2010. Depois ele tem um ponto mais baixo da trajetória política dele, que foi a prisão. E agora Lula volta, ressurge para o cenário eleitoral com a possibilidade de fato se redimir e entrar para a história, arrumando a casa depois de toda a destruição do Bolsonaro e principalmente fazendo uma espécie de governo de transição de 4 anos e entregando depois em 2026 para o PT, para o PSDB, falando assim, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem porque nós novamente normalizamos a política e o contexto nacional. Por isso que Lula tenta criar uma espécie de pacto nacional. Um pacto nacional e não alianças. E é esse chamado movimento. Por isso que o Lula faz um aceno para o Campos Neto com o Guido Mantega. Por isso que o Lula acena para antigos integrantes do PSDB, como o Fernando Henrique Cardoso, que ele está já conversando para discutir um plano econômico, com o José Aníbal, com o Aloysio Nunes, com o Arthur Virgílio. Inclusive o Lula fez acenos até mesmo para Cátia Abreu. Cátia Abreu que é do PP. O PP do Ciro Nogueira, que é o ministro hoje mais poderoso do governo. E o Lula está tentando trazer de novo a Marina Silva para perto dele. Eles não se falam já faz um tempo, mas ele está tentando se reconciliar com a Marina Silva. O Tasso Gereissati do PSDB. Para fazer um pacto nacional. Do seguinte, olha, nós vamos ter que governar todos juntos, porque caso contrário, nós não vamos conseguir sair dessa situação de caos que nós estamos vivendo. Então esse seria o grande pacto do Lula com os seus antigos adversários políticos. E a fala que ele disse sobre o Geraldo Alckmin recentemente mostra isso. Olha o que o Lula falou sobre o Alckmin. Ainda não posso dizer quem é que vai ser o vice. Só posso dizer que o vice não será um cara igual a eu. No caso seria igual a mim, né? Será contraponto ao próprio PT. Ou seja, ele quer fazer um grande governo de coalizão. Ele quer fazer um grande pacto de reconstrução. Pelo menos é o que o Hélio Gaspari e outras pessoas estão falando sobre o Lula, esse movimento do Lula de pacto, de união nacional, uma grande coalizão. Será o contraponto ao próprio PT. Alguém que possa ajudar na construção de uma coalizão, afirmou o ex-presidente. Então é isso que ele quer fazer. Ele quer trazer todo mundo para o governo. Mas diferente do que foi em 2003 e também em 2006. Ele quer, de fato, um pacto mesmo. Como aconteceu já em outros países. Espero que a gente possa construir um vice para o Brasil. Um vice que participe, que vai ajudar a executar programa, que seja um vice por inteiro, que vai exercer a presidência quando eu me ausentar. Porque vamos ter que discutir esse orçamento secreto. Quem está governando são os deputados e não o presidente. Então é isso. Então perceba que ele está tentando fazer esse pacto e esse é o grande plano de Lula para ser uma espécie de encerramento da sua trajetória política. Depois de Bolsonaro, vem Lula, cria um grande pacto, uma grande união de antigos adversários, inclusive, e depois de reconstruir o país ou de tentar, pelo menos, normalizar a situação, porque a situação vai estar muito pesada e muito feia em 2023. Uma situação de fato de terra arrasada, não aquela que ele encontrou em 2003 no governo Fernando Henrique Cardoso, porque em 2003, quando o governo FH acabou, Lula encontrou um país arrumadinho, um país até bem tranquilo, diferentemente do que ele vai encontrar agora. Então esse grande pacto precisa ser feito. E olha, eu posso dizer para vocês que é possível fazer isso, porque o Bolsonaro, ele tentou fazer algo parecido no começo do governo dele. Não com um grande pacto, mas dividindo as responsabilidades. Porque o Bolsonaro, quando ele foi aprovar a reforma da Previdência, ele falou o seguinte, eu vou até aqui. Eu vou até aqui. Eu não vou mais, não vou ficar me matando para aprovar. Eu posso chegar até aqui. Agora é com vocês, deputados, que vão aprovar a reforma da Previdência. Uma espécie de presidencialismo de coparticipação. E não mais aquele presidencialismo de coalizão que foi, como posso dizer, criado pelo Fernando Henrique Cardoso ou citado ou definido pelo Fernando Henrique Cardoso.
Nós já tivemos uma tentativa com o Bolsonaro. Aí deu errado, porque o Bolsonaro ele é um incompetente. Mas agora nós podemos, inclusive com esse grande pacto, talvez mudar um pouco esse presidencialismo de coalizão para, de fato, um presidencialismo de coparticipação, com todos engajados para resolver ali os problemas do país. Não estou dizendo, né, reconstrução do país, não estou dizendo que vai ser a mil maravilhas ou que não vão ter nenhum tipo de problema. Claro que vai ter, porque política é política, mas para um pacto mesmo para facilitar um pouco essa reconstrução. Esse é o plano do Lula, pelo menos é aquilo que está sendo desenhado e aquilo que ele está declarando também. E é importante nós entendermos isso porque Lula ele é o candidato à presidência com maior chances de derrotar Bolsonaro. E muitos me perguntam o que pode acontecer se Lula vencer. Bom, ele está dando esse indicativo, ou ele está dando esse indicador. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.